Seja bem-vindo e bem-vinda à segunda aula do nosso curso de Introdução ao Machine Learning, e aqui nós vamos fazer uma exploração de dados básica. E todos os exercícios que você vê aqui você pode fazer igualzinho eu vou fazer aqui, só entrar lá no Kaggle. Inclusive, eu recomendo que você faça esses exercícios, tente fazer antes de ver a minha solução, e aí para você poder aprender, né, ver onde é que você pode melhorar e tudo mais. Vamos lá então. Aqui nós vamos usar o Pandas, que é uma biblioteca de Python, para entender melhor os nossos dados. E eles falam, né, que o primeiro passo em qualquer projeto de Machine Learning é se familiarizar com os dados. E aqui eles estão falando isso de uma forma em termos de você receber os dados do teu cliente, de algum time e tudo mais, e você vai começar a entendê-lo para fazer a modelagem. Na verdade, esse processo ele começa muito antes em Machine Learning. Quando você tem a reunião ou com seu cliente, ou com o time de produto, com o time de negócios, você já vai começar a entender quais são as necessidades desse time e o que eles esperam com esse modelo, né? O que eles querem alcançar. Isso tudo vai entrar na tua compreensão desse projeto. E aqui o que eu estou te mostrando é como é que você faz para, depois que você tem os dados, né, que já passou essa parte mais estrutural de você entender qual é o problema que você deve resolver, como é que você faz para fazer essa modelagem com programação. E aí é que entra essa biblioteca do Pandas. E geralmente a gente vai fazer o import pandas SPD, né? A gente vai chamar de PD ou pandas. E aí ele fala, a parte mais importante dessa biblioteca é o data frame. O data frame, você pode pensar nele como uma tabela. Eu geralmente penso nele como uma planilha, né? Igual essas que a gente vê no Excel e tudo mais, inclusive é o que eles falam aqui. Então é uma tabela, igual que você vê no Excel, ou uma tabela SQL também, ou SQL, né? Depende de como é que você chama. É basicamente a mesma ideia. É uma matriz também, se você quiser pensar mais matematicamente, é uma matriz, né? Tem ali linhas e colunas, basicamente essa ideia de um data frame. E aqui nós vamos olhar os preços das casas em Melbourne, na Austrália, tá? Esses são os dados que a gente vai trabalhar nesse curso, pelo menos nessas primeiras aulas. E depois nós vamos aplicar esses mesmos processos a um novo banco de dados. Então o que acontece? Geralmente esses dados vão vir no formato CSV. E basicamente eles vão estar separados, cada linha vai ser uma casa, tá? Nesse nosso exemplo, então cada linha vai ser um exemplo, uma instância daquilo que você quer modelar. Por exemplo, cada linha pode ser um cliente num banco de dados de clientes, cada linha pode ser um dia, por exemplo, numa série de dados sobre temperatura, né? Que foi medido ali todo dia. Então geralmente as linhas vão ser as instâncias, né? A entidade ali que você quer modelar, e as colunas vão ser as características dessa entidade que você quer modelar. Vamos dar uma olhada aqui nesses dados de Melbourne. Então como é que a gente faz? A gente coloca aqui numa string o endereço dos dados, nesse caso está nesse diretório input, Melbourne Housing Snapshot, Melb Data CSV, ele armazena nessa variável, e depois a gente usa a função read CSV. O que acontece? Ele vai pegar os dados em CSV e ele vai transformar para a gente nessa tabelinha, que é o data frame. E aqui a gente vai armazenar isso no Melbourne underline data. Quando a gente tem várias funções que a gente pode usar nesses data frames, né? Como eu te falei, esse data frame é basicamente uma planilha, e uma das funções é essa função describe. E ela vai dar várias características dos dados para a gente. Então, quando a gente roda essa função describe aqui nesses dados de preços de casas de Melbourne, para cada coluna ele vai dar algumas estatísticas para a gente. Então, ele vai dar a contagem, né? Quantos exemplos tem, né? Quantas linhas tem aqui. Então, tem 13.580 linhas, nós temos 13.580 casas provavelmente aqui. Aí ele fala, a média do número de quartos dessas casas é 2,94, né? Imagine 0,94 quartos numa casa, que maravilha. Mas é a média. Temos o desvio padrão, valor mínimo, os quantiles, aqui os percentiles, eu sempre me confundo nisso, e o valor máximo. Então, a casa com mais quartos tem 10 quartos, a casa com menos quartos tem 1 quarto, e aí tem os preços também, a distância, não sei ainda exatamente o que é, mas provavelmente a gente vai entender conforme a gente for olhando esse notebook. Quantos bedroom 2... não, aqui que são cômodos, né? Rooms são cômodos e bedroom são os quartos. Então ele tem 2,94 cômodos, 2,91 quartos e assim vai. Ele tem várias características, tá? Vamos descer aqui então para a gente entender. Ele vai ensinar a gente a interpretar essa descrição dos dados. Ele fala, o resultado mostra 8 números de cada coluna nos dados originais. Aí ele fala, o primeiro, né, a contagem mostra quantas linhas tem valores, né? Não tá sem um valor, né? Non missing values. Então, às vezes você vai ter dados que vão estar faltando algumas informações de algumas instâncias. Então, por exemplo, pode ser que uma casa a gente não saiba o ano que ela foi construída. E aí você vai ter um valor faltando para aquela casa naquela coluna, tá? Naquela linha, naquela coluna. Então, o count ele vai te mostrar quantos valores válidos você tem naquela coluna. O segundo valor é a média, que você já deve estar cansado de ouvir. Depois o desvio padrão. E aí ele tem aqueles mínimo 25, 50, 75% e tal.
Ah, e aqui é legal que ele vai explicar isso, então eu vou te explicar também. O valor mínimo e máximo é óbvio. Então, o valor mínimo que ele vê naquela coluna e o valor máximo que ele vê naquela coluna. Então, mínimo de quartos, máximo de quartos. 25, 50, 75% é o seguinte, se você ordenar do menor valor para o maior e cortar, vamos dizer assim, nos 25%, então você pegar os 25% dos valores menor, os 25 menores valores, eles vão ser no máximo do valor que você vê aqui no 25%. Então, quer dizer, 25% dos teus dados estão abaixo do valor que você vê ali nos 25% e 75% estão acima, né, que é 100 menos 25. Mesma coisa para 50 e para 75. E o 50 você também pode conhecer como a mediana, né, que é o valor do meio ali, né, que separa. 50% dos teus dados são abaixo daquele valor, 50% estão acima. Só para ter certeza que a gente tem disso aqui, vamos pegar aqui banheiros. Não, banheiros está ruim aqui. Vamos pegar aqui novamente número de cômodos. Então, 50%, 3, quer dizer o seguinte, 50% dos teus dados tem 3 ou menos cômodos. 50% das casas nos seus dados. E aqui, no caso, nem sempre isso vai acontecer, mas o 75% também é 3. Então, quer dizer, 75% das casas que você tem nos teus dados tem 3 quartos ou menos. Tem 3 cômodos ou menos. E aí, quando você vê aqui que o número máximo são 10 cômodos, você entende que 25% das casas só vão ter acho que nesse caso vão ser 3 quartos ou mais. Então, quer dizer, a grande maioria das tuas casas, 3 cômodos, desculpa, eu fico falando quartos, mas são cômodos. A grande maioria das tuas casas vão estar com 3 cômodos ou menos, então isso é uma coisa que você tem que entender também, porque talvez o teu modelo não fique tão bom para modelar casas que tenham muitos cômodos, né? Porque ele vai ter visto poucas casas com muitos cômodos nos dados de treino, então ele não vai ter tanta certeza na hora de prever o preço dessas casas para dados novos, para casas que ele nunca viu. E aí ele fala, nossa vez, vamos colocar isso, né? Vamos aplicar isso no nosso primeiro exercício de código. É nessa parte que eu te falo. Faça primeiro esse exercício, depois você vem aqui e vê como é que eu fiz, porque isso vai te ajudar a aprender muito melhor do que se você só ver como é que eu fiz, tá? Então, vá lá, faça esse exercício, dá uma pausa aqui, depois você volta e vê como é que eu resolvi, caso você tenha dificuldade ou, sei lá, curiosidade. Então vamos lá, estou confiando que você não vai só colar isso aqui, porque vai ser ruim para você, na verdade, que você vai acabar não aprendendo tanto. Vou considerar que você já fez esse exercício e que a gente vai agora, você vai ver como é que eu estou fazendo para só ter certeza que tá certo. Vamos lá então. Ele fala aqui que em alguns outros exercícios a gente vai aprender técnicas para filtrar dados e tudo mais, mas nesse aqui a gente vai basicamente computar as mesmas estatísticas que ele mostrou pra gente no exemplo na aula ali que a gente estava lendo. E esse aqui é um ambiente de notebook, né? Jupyter Notebook, basicamente, que é muito legal. Você vai fazendo, você vai rodando o teu código Python em células, tá? Ele recomenda aqui um vídeo de introdução de 90 segundos ao notebook, eu recomendo que você veja, tá? Aqui eu vou focar mais realmente no Machine Learning. Então vamos lá, ele fala, ó, rode essa célula para você para rodar aqui a parte que vai verificar se o teu código tá certo, né? Para ver se a gente tá fazendo o negócio direitinho. E aí você pode clicar nesse play aqui em cima, nesse botão play, que ele vai rodar essa célula. Ele demora um pouquinho para começar a sessão, né? Ele vai pegar uma máquina virtual para rodar o nosso código, mas vamos esperar um pouquinho aqui para ele rodar. Legal, ele rodou aqui, setup complete, e ele vai falar, vamos carregar os dados. Ele fala, ó, leia o arquivo Iowa Data File e transforme num pandas data frame chamado home data. Então ele está falando pra gente, ó, ele importou o pandas, o nosso arquivo está nesse diretório e ele quer que a gente carregue esses dados e armazene nessa variável. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função readCSV. Então pd.readCSV e aqui dentro eu vou colocar IOFilePath, né, para ficar bonito em inglês. Então, eu chamei a função, passei o diretório, né, o endereço, vamos dizer assim, do arquivo. E aí, esse passo aqui é só para ele ver se carregou direitinho, para o Kaggle ver se a gente fez o exercício certo, para avaliar o nosso exercício. A gente pode clicar aqui no triangulinho do play, está correto, então é isso mesmo. A gente aprendeu a carregar um arquivo CSV no Pandas. E aí, se você tiver com dificuldade, ele fala que ele pode te dar essas dicas aqui embaixo. Tá? Mas não é o nosso caso. Vamos revisar os dados. Passo 2. Então, use o comando que você aprendeu para ver as estatísticas, né, o sumário, as summary statistics dos teus dados. E aí, preencha as variáveis para responder as questões abaixo. Então, deve ter as questões aqui. Então, ele quer aqui que a gente compute aquele sumário, aquele contagem, média, desvio padrão, tudo mais dos dados. Então, se eu me lembro bem, o nosso data frame é o home data, né? Se a gente olhar aqui, ó, home data, então a gente tem o ID, tal, o tamanho do terreno, tudo mais dos dados. E o que ele quer é que a gente use a função summary para
a gente tem aquelas estatísticas igual a gente viu na aula, né? Claro que tinha que dar um erro aqui, vamos ver qual foi o erro. Data frame has no attribute summary. Então você vê que até alguém experiente erra. Deixa eu ver por que porque não é summary, é describe. Aliás, acho que no R, aquela linguagem anciã é summary, por isso que eu confundi. Mas é homedata.describe, em redes neurais também é summary, mas não vou comentar sobre isso agora. Então vamos lá, se a gente usa a função .describe, a gente tem a summary statistics, então aqui a gente tem aquela contagem, média, desvio padrão e tudo mais, e ele quer que a gente preencha algumas informações baseado nessa sumarização, né, nessas estatísticas que a gente computou. Ele fala qual que é o average lot size, então qual que é o tamanho do terreno médio, né? A média do tamanho dos terrenos. Eu vou pegar aqui lot area, provavelmente é lot area que ele quer que a gente coloque. Então eu vou pegar aqui a média da lot area, é 10.516.82 e tudo mais. Ele fala, ó, arredondado para o número inteiro mais próximo. Então, 0.82 vai arredondar para 17 aqui. Então, 10.517, número inteiro. Beleza. Hoje, quantos anos tem a casa mais nova? Então, Então, na data de hoje, quantos anos tem a casa mais nova? Ele fala, então, o ano atual menos a data em que ela foi construída. Vamos ver aqui o seguinte, onde é que está a nossa coluna? Ó, year built. Então, que ano que foram construídas as casas? Ele quer que a gente pegue a casa mais nova. A casa mais nova desses dados é o ponto máximo, né, do year built. Então, qual é o valor máximo do ano em que uma casa foi construída que a gente tem nesses dados? Aqui está 2010. Então, a gente só precisa computar aqui 2021 menos 2010. Eu acho que você pode colocar 11 anos direto, né? Mas vamos colocar assim, porque fica mais certinho. E vamos pedir para ele rodar essa célula. E ele diz que está correto. Então, acertamos aqui as questões que ele pediu para a gente. E aí, ele tem aqui o lugar para a gente ver se a gente tiver dificuldade. Pense nos seus dados. A casa mais nova nesses dados não é tão nova. E aí, ele dá algumas explicações. Não foram construídas novas casas nessa região, ou esses dados foram coletados há muito tempo, né? Então, logicamente, casas que, vamos dizer, se esses dados foram coletados em 2010, casas que foram construídas em 2011 ainda não vão estar nesses dados, obviamente. E aí ele pede para a gente pensar um pouco sobre esse caso. Se a razão é a explicação 1, isso afeta o quanto você confia no seu modelo quando você o constrói com esses dados? E se for a razão 2? Então, quer dizer, se for o caso de que não tiveram novas casas construídas, você confia mais ou menos no seu modelo? Na verdade, não. Na verdade, acho que é mais ou menos assim. Se a razão pela qual os teus dados estão limitados a 2010 é porque não tiveram novas casas, então você não tinha dados sobre ela. Vamos dizer que seus dados foram coletados em 2021, mas realmente a última casa foi construída em 2010. Essa é uma situação. A outra situação esses dados foram coletados em 2010, então quer dizer, tiveram 11 anos aí de casas construídas depois disso que a gente não tem o preço. Qual modelo, basicamente, você confiaria mais? Pensa um pouquinho, dá uma pausa aqui e eu já te falo minha opinião. E para mim, eu confiaria muito mais no modelo se esses dados, na verdade, foram coletados, mas nenhuma casa nova foi construída, tá? Por quê? Porque se eu tô tentando prever preço de uma casa em 2021, mas os meus dados foram coletados em 2010, provavelmente o meu modelo não vai estar muito preciso em termos do preço dessas casas, né? Em 11 anos muda muita coisa. Então, provavelmente o meu modelo não vai ser tão bom. Então é importante você entender como os dados foram coletados, como é que esses dados chegaram até você. Porque isso aqui é só um dos problemas que pode ter com esses dados, tá? E aí ele fala como é que você pode, né, entrar nos dados, explorar mais esses dados para ver qual dessas explicações é mais plausível. Eu particularmente sei que esse dataset é antigo, né, esses dados são antigos, então não é que não construíram mais casas e realmente é quase, para que você estaria construindo um modelo para prever preço de casa numa região que não se constrói mais casa, né? Não faria sentido nenhum. Então a gente sabe que a razão é o número 2 aqui. Mas o que a gente poderia ver, baseado nos dados, é o seguinte, qual o ano de venda? Ele tem aqui o ano de venda, aqui, year sold, e você vê que também é 2010. Então quer dizer, poxa, não foram construídas novas casas e nem vendidas novas casas desde então. Então realmente você começa a formar uma hipótese do porquê que esses dados terminam em 2010. Mas basicamente uma coisa interessante para pensar, e eles têm um tópico aqui onde eles discutem como que você poderia, né, investigar melhor esses dados para descobrir qual é a explicação mais plausível. E eu recomendo que você veja também como um bônus, mas a gente vai para a nossa próxima aula aqui, que é o seu primeiro modelo de Machine Learning. Espero que você esteja gostando, deixe seu like, se inscreva no canal, comente se você está gostando e, claro, por favor, compartilhe isso aqui com seus colegas. Um abraço e até a próxima.